Senhores, então vamos dar continuidade aqui ao nosso bloco 3, né? Iniciamos lá falando um pouco sobre assistência, vimos tudo sobre assistência simples e já também dei alguns exemplos sobre a assistência litisconsocial, né? Que é praticamente uma espécie aí de litisconsórcio, né? Nós falamos que é quando essa pessoa detentora de um direito vai escolher ingressar no processo ou não de maneira facultativa. Dou o exemplo do advogado, no meu caso, onde eu posso adentrar com ação em face de um cliente que não me pagou honorários e esse advogado que atuou comigo também, ele escolhe também via se apresentar no processo ou então ficar lá aguardando só os efeitos da decisão, né? Então chama de assistência litisconsocial. Também falei aí da questão da oneração de coisa, né, litigiosa, quando eu dei o exemplo da caneta que eu tinha vendido, onde também fica mais uma espécie aí de assistência litisconsocial. Então vamos acompanhar comigo lá na tela. A assistência litisconsocial, por seu turno, tem como característica a defesa pelo assistente de direito próprio. Aqui, lembrando que nós já fizemos essa diferenciação. Na assistência simples, há um mero interesse jurídico e essa pessoa, esse assistente, vai ficar subordinado à vontade do assistido. A não ser, né, nós já vimos lá, quando o assistido ele é omisso. Aí o assistente vai se tornar um substituto. Mas caso contrário, visita não diz nada, visita fica calada, né? E aqui, já na assistência litisconsocial, o que vai acontecer? Esse assistente, pode, né, que é facultativo, integrar o polo, mas para defender o seu próprio direito. Aqui o exemplo já é outro. Já é exemplo meu com meu colega advogado para ingressar com ação em face do cliente e também no exemplo que eu falei meu, em relação a seu Paulo, que vendia a minha caneta, né, para seu Paulo, mas que estava sendo questionado, né, na justiça por Ingrid. Foi esse o exemplo que eu tinha dado. E aí, seu Paulo poderá ingressar, na verdade a Ingrid poderá ingressar no processo para, junto comigo, defender o seu direito, que também é dela já, que eu vendi o bem para ela, né? Ela vai escolher, ou então ela vai ficar quietinha lá, esperando só o resultado. Caso eu vença, a caneta vai para ela. Caso eu perca, a caneta vai para o seu Paulo, né? Vamos lá, então, dar continuidade, ó. O artigo 124, perceba então que a assistência litisconsocial é praticamente um litisconsórcio, né, facultativo, ó. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Exemplo de assistência litisconsorcial está no condômino, né, que ingressa de modo ulterior no feito. No momento do ajuizamento da ação, os condôminos presentes formam o litisconsórcio facultativo unitário, ó, facultativo porque não precisa de ingressar, né? E unitário porque a decisão tem que ser igual. Se não precisasse de ser igual, era um litisconsórcio facultativo simples, né? Uma vez que cada condômino tem legitimidade para atuar em relação ao bem comum, independentemente da vontade dos demais. Então aqui comigo na tela, o que é a figura do condômino? Vocês estudaram lá no Direito Civil. Essa caneta pertence a 3 pessoas. Se ela pertence a 3 pessoas, há um condomínio, né? Há um condomínio aqui de detentores, de proprietários dessa caneta. Então, qualquer um deles poderá se defender de uma futura ação de alguém que se alegue ser dono dessa caneta. Então, um condomínio, e aqui um só pode se defender, mas os outros, né, eles poderão ingressar nesse processo como assistente litisconsocial, porque deles também é esse direito. Então nós percebemos que é um litisconsórcio facultativo, porque eles ingressarão se assim desejar, e também é unitário, porque já que é um condomínio e todos detêm o mesmo direito, a decisão terá que ser a mesma para todos, né? Então vamos lá. A gente fecha assim então o nosso estudo, né, sobre assistência simples e litisconsocial e vamos agora para mais uma espécie aí de intervenção de terceiros que chama denunciação da lide, né? Quando se fala em denunciação da lide, é importante que você já lembre de direito de regresso, né? O direito de regresso de você trazer uma pessoa que está totalmente envolvida nessa relação para que aqui, caso você perca essa ação, essa pessoa já seja obrigada
seja, reconhecidamente pelo juiz, obrigada a reparar alguma coisa com você. Vamos acompanhar que vai ficar de maneira bem clara. Vamos lá na tela, artigo 125 até o 129 aí do Código de Processo Civil. Então, antes, no código anterior, de caráter obrigatório, nós já falamos que a assistência não é obrigatória, né? E também agora a denunciação à lide também não é obrigatória. A denunciação da lide passou a ser admissível. Esse instituto serve para que um terceiro seja responsabilizado pelo ressarcimento de eventuais danos causados pelo processo. Assim, o fator que legitima, né, a denúncia à lide é o direito de regresso, como já falei com vocês, parte, terceiro ou modo excepcional, né, autor ou réu, pode se dar tanto como autor como réu. Uma das mais vantagens proporcionadas pelo Instituto da Denunciação da Lide é a economia processual, de maneira a se evitar que os fatos já decididos em uma ação sejam postos novamente em discussão durante uma ação de regresso. Nós vamos ver aqui o cabimento, mas antes disso, aqui comigo na tela, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Voltando aqui à nossa caneta, né? Vamos dizer que eu comprei essa caneta, vou trazer a Laís de novo aqui para o nosso exemplo. Comprei essa caneta de Laís. Laís me entregou essa caneta. Mas daqui a pouco, seu Paulo ingressou com a ação dizendo que essa caneta era dele. E ingressou contra a minha pessoa. Estou como réu no processo e essa caneta aqui é dele. Então, uma das formas de cabimento da denunciação à lide, nós vamos ver que é garantia da evicção. O que é evicção, gente? Vocês já estudaram lá em Direito Civil, é quando você perde, né, um bem em razão, por meio de uma sentença judicial, em razão de uma situação anterior. Falo, mas a Laís me vendeu essa caneta e seu Paulo está dizendo que essa caneta é dele. Será que a Laís está errada? Será que a Laís teria coragem de me vender essa caneta, sendo que não é dela? O que eu vou fazer? Vou chamar de denunciação à lide. Eu vou chamar a Laís por processo também, sabe por quê? Porque se eu perder essa caneta aqui, se eu perder o processo, Laís já está aqui e ela vai ter que me reparar. Ela vai ter que devolver o meu dinheiro. Então eu vou denunciar a lide a ela. Então nós vamos ter aqui o seu Paulo, né, como autor, eu como réu, e vou chamar a Laís também como réu, que já avisando o meu direito de regresso, para que depois não precise de eu ingressar com ação regressiva em face de Laís. Eu já chamo ela para compor aqui o polo passivo da ação e isso chama de denunciação à lide. Então a denunciação à lide é você, nesse caso, é para resguardar, né, esse terceiro, essa pessoa, em razão de uma relação que você teve e você para buscar esse direito de regresso, para evitar que você tenha que entrar com um novo processo. Então é uma forma de economia processual. Vamos lá no cabimento, vamos lá na tela. Garantia da evicção. Evicção é a perda da coisa por força de sentença que atribui a terceiro direito anterior ao contrato aquisitivo. Direito regressivo de indenização. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida. Mas se eu pedir já e o juiz aceitar, aí a Laís vai compor esse processo também como réu ao meu lado, ó. Deixar de ser promovida ou não for permitida. Se o juiz indeferir essa denunciação à lide, ou eu não fizer, haja vista que ela é facultativa, né? Aí eu não perco o meu direito de ingressar com outro processo contra ela, não. Eu posso, de maneira individual, ingressar com um processo e pedir essa reparação. Mas a melhor maneira é que eu já faça nesse processo, já para ter um título aqui nesse processo, onde o juiz, além de me condenar a devolver a caneta para o dono, o juiz já vai condená-la também a me ressarcir, porque eu denunciei ela à lide. Então, ó, admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que o eventual direito de regresso obrigatoriamente será exercido por ação autônoma. Então aqui comigo na tela, perceba o seguinte, né? Vamos voltar para o nosso exemplo que vai ficar mais claro.
teve essa caneta, né, que a Laís me vendeu, eu comprei, né, achando que era dela. Seu Paulo então entrou com ação dizendo que essa caneta é dele. Eu falo, opa, vou denunciar a Lide, vou chamar a Laís aqui, né, já para garantir o meu direito de evicção, o meu direito de regressão, né, já que eu perdi, estou sendo aqui evicto, vou perder, então vou chamar ela e ela já vai integrar aqui também como réu, e aí depois o juiz já vai condenar ela a me ressarcir. Agora, qual o direito que a Laís tem, gente? A Laís ela pode fazer uma denunciação também. Ela fala, não, mas essa caneta aí, quem me vendeu foi Luana. Então, ela pode fazer essa denunciação até Luana, porque nós vimos que pode ter mais apenas uma denunciação sucessiva. Então, eu denunciei Laís, a vim compor o processo. Laís fala, ah, não, mas não foi, fui eu não, eu comprei de Luana. Então, chama Luana também. Agora, gente, aqui que tá. Luana pode fazer uma nova denunciação? Não, porque como nós vimos, só pode ter uma denunciação sucessiva. Luana, se ela entender que o outro que vendeu para ela é quem estava errado, a pessoa que ela comprou, ela então vai ter que fazer isso de maneira individual. Em outro processo, ela vai buscar esse ressarcimento de forma autônomo. Então, isso é denunciação da Lide, né? É para justamente garantir esse direito de regresso. A mesma coisa se daria se você compra um imóvel, eu comprei um imóvel, vamos dizer, quando eu chego lá para morar, tem uma pessoa já morando. Eu falo, ué, como é que é assim? Como é que você veio? Eu comprei de você um imóvel, Ingrid, comprei um imóvel de você, eu chego lá, né? Já tem alguém morando lá, como é que aconteceu isso? O que vai fazer? Eu vou então ingressar com ação, né, em face dessa pessoa que está lá morando, mas eu também já vou chamar a Ingrid também para compor esse polo aí, para fazer essa discussão. Então perceba que isso sempre visa resguardar, além da economia processual, mas também de resguardar um futuro direito de regresso. O juiz, ao decidir, vai decidir quem tem, né, o melhor direito, se é o denunciante ou o denunciado, ou a outra pessoa que ingressou com a ação, e naquele mesmo processo ele já vai fixar aí essa quantia, esse direito de reparação, se assim entender, né? Se assim entender. Vamos então lá na tela, no artigo 127, para a gente ver melhor. Feito a denunciação pelo autor, lembra aí no exemplo que eu falei do imóvel que eu comprei, ó, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida a citação ao réu. Então aqui comigo na tela, mais uma vez, a denunciação à lide, né, denunciado e denunciante, pode vir, é a forma voluntária, nós vimos tanto o autor como o réu. Nós vimos um exemplo da caneta, e aí, né, figurando como réu, né, e vimos agora um exemplo que eu dei do imóvel que eu comprei, como o exemplo de quando ela vai acontecer como autor. Comprei um imóvel junto aí a Ingrid, e ela já tinha vendido esse imóvel para outra pessoa. Quando eu cheguei lá, estava culpado. Então, eu ingressei com a ação contra aquele que ocupa o imóvel, mas denunciei a Ingrid também nesse processo como autor para ela também manifestar lá. Já pensando em que? No meu direito de regresso. Se eu perder essa ação em que busco a desocupação do imóvel, Ingrid já faz parte do processo e o juiz aqui mesmo já vai fixar a quantia para ela me devolver, para ela me pagar como forma de regressiva. Vamos ver no 128, que é o caso do réu, que é o caso da caneta, lá na tela. Ó. Feita a denunciação pelo réu, fiz o primeiro, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Aqui já é o exemplo da caneta, né? Vamos lá no inciso 2º. Se o denunciado for revel, ó, o denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa e eventualmente oferecida e abster-se de recorrer, restringindo a sua atuação à ação regressiva. Então, no exemplo da caneta, né, que foi vendida, né, e já tinha, na verdade, pertencia a outra pessoa, o que vai acontecer? Se a denunciação foi feita, eu denunciei Laís, né? E Laís ficou quietinha, foi feita a citação, ela não se manifestou, o que eu posso fazer? Fala, não, então quem me acionou tinha razão.
A Laís me vendeu algo que não é dela. Mas como ela foi citada e ela está quieta, eu não vou nem fazer nada. Eu não vou nem me defender. Vou deixar o juiz me condenar e vou já me restringir aqui a atuar somente na ação regressiva. Eu vou atuar aqui somente para buscar eu vou juntar, na verdade, eu vou me aliar ao autor da ação, né? Vou dizer que ele tem o melhor direito, é dele, e já vou me preparar aqui e descer o cacete em Laís, que ficou quieta, foi denunciada e ficou quieta, para ela já me devolver esse dinheiro. Então tem essa possibilidade. Se o denunciado, ele ficou calado, ficou revel, ele não se manifestou, é mais ou menos ele assumindo que de fato ele vendeu algo, né? Ele fez algo que não era dele, né? E aí esse denunciante, ele pode aí deixar o processo correr a revelia também até chegar ao final e se designar todos os seus esforços apenas no mesmo processo, só buscando a sua reparação, né? No caso aí da caneta, eu ia buscar só a reparação daquele que me vendeu. No exemplo, a Laís foi quem me vendeu essa caneta que não pertencia a ela, né? E vendeu, eu vou só buscar essa reparação. Vou me atentar nesse processo, só reparação. Haja vista que eu já vou reconhecer que de fato ela me vendeu sem ser dela. Vamos lá no inciso terceiro, na tela. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, vou ter que devolver a caneta, ó. Pode o autor, se for o caso, requerer cumprimento da sentença também contra o denunciado. O dono da caneta, além de exigir, né, contra a minha pessoa, contra eu, que, né, poderá, que sou o denunciante, poderá também requerer contra o denunciado. Então nós temos aqui comigo na tela essas N possibilidades aí, né? Denunciante e denunciado. O denunciante é o primeiro réu, no caso sou eu, que comprei a caneta de Laís, né? Mas eu vou denunciar ela ali, vou chamar ela no processo. Então ela é a denunciada. Se ela ficar quietinha e falar, já é assim, então não vou nem apresentar a defesa não. Vou deixar o pau torar aqui e vou pedir o juiz só para fixar já aqui o dinheiro que você tem que me devolver. Já que você ficou calada, ele pode fazer isso, né? E também, se Laís vier no processo, ela pode dizer não. O autor da ação está certo. Eu vendi essa caneta para Henrique, mas essa caneta não era minha. Essa caneta era de fulano, só era emprestada. Então ela também pode reconhecer isso. E o autor da ação, o seu Paulo, aqui no nosso exemplo, né, ele pode sim requerer a execução uma vez procedente, tanto contra a minha pessoa, quanto a pessoa de Laís, contra o denunciante, contra o denunciado. Então aqui a gente finaliza a denunciação, a lide, né? Vocês vão ter que... Não adianta que para gravar tem que ler os artigos, é muito anotar, né, no caderno aí, ficar lendo para gravar, porque nós vimos aí o litisconsórcio, né, nós vimos aí assistência, né, simples e assistência litisconsorcial, agora nós passamos por denunciação à lide e agora vamos ver o chamamento ao processo, que é parecido tanto com assistência quanto denunciação à lide, mas nós vamos ver que vai haver uma relação, né, mais específica aí. E o chamamento a processo é algo específico relacionado ao réu, enquanto os outros lá poderiam ser o réu, o autor, né, aqui vai ser relacionado ao réu e necessariamente o chamamento ao processo tem que ocorrer, né, dentro da contestação sob pena de preclusão. Lá os outros nós vimos que poderia acontecer em diversos momentos do processo. O chamamento ao processo não. Lá na denunciação à lide, sempre eu falei, sempre que eu vi falar de evicção, né, que é a perda de alguma coisa por meio de sentença judicial em relação a uma relação jurídica anterior, como foi o exemplo da caneta. Eu comprei essa caneta, mas anteriormente essa caneta já pertencia a outra pessoa e não a que me vendeu. Ela já tinha feito um negócio com outro. Sempre que falou em evicção, você deve lembrar de denunciação à lide. Sempre que eu vi falar em fiador, devedor solidário, você vai lembrar de chamamento do processo. Sempre que eu vi falar em seguradora, você vai lembrar de chamamento ao processo. Eu tenho o meu carro, eu peguei o meu carro e bati no carro de outra pessoa. Essa pessoa veio e ingressou com a ação indenizatória em face, né, me pondo como réu. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um chamamento ao processo. Falar, eu devo, reconheço. Mas eu tenho seguro contra terceiros. A seguradora vai vir compor aqui o processo também como ré. Porque é ela que deve pagar, não sou eu.
né? Ou então eu posso até pagar, mas ela está aqui para me garantir. Ela estava aqui, se eu pagar para você, ela vai ter que me pagar. Então eu chamo, né, uma defesa do réu, eu vou chamar essa outra pessoa para figurar aqui, porque tem essa relação seguradora e da mesma coisa os devedores solidários. Se fizemos uma dívida 4 pessoas, né? Vocês já estudaram isso em direito civil, esse credor ele pode ingressar com ação contra qualquer um, né? Qualquer um dos credores. E justamente se ingressou contra um só, esse um pode fazer o chamamento ao processo e chamar todos os outros para compor esse processo, justamente para que, uma vez ele pagando, ele vai ter um título, né, judicial de que os outros deverão pagá-lo aquilo que ele fez, né, que ele sanou a dívida junto ao autor da ação. Mas vamos ver isso melhor aqui na tela. O chamamento ao processo, que está no artigo 130 até o 132, vamos ler, né? Tem ligação com situações em que há uma co-obrigação, devido à existência de mais um responsável perante o credor. É uma espécie de natureza coercitiva, é obrigatório, em que o terceiro, independentemente de sua concordância, integra a relação jurídica processual a pedido do réu. A consequência jurídica gerada pelo chamamento ao processo é a criação de um litisconsórcio passivo, né, e ulterior, né? Ulterior aqui é a mesma coisa que incidental, porque ele não vai acontecer junto com a petição inicial. Ele vai acontecer na contestação. Passivo, por quê? Porque é a parte ré, né? É a parte ré, por isso que é litisconsórcio passivo ulterior. Ampliando de modo subjetivo a demanda originária, porque ao invés de um réu vai ter outros réus. As hipóteses de cabimento no processo estão elencadas no artigo 130 do CPC. O chamamento ao processo é admissível em que o requerido pelo réu, letra A, afiançado na ação em que é fiador, for o réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, ou dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então aqui comigo na tela, né? É furada, né? Furada. Chamou você para ser fiador, você corre, né? Porque você sabe que você, a partir do momento que você passa a ser fiador, você também é um devedor e você vai ser acionado. Então, perceba aqui, falou em fiador, falou em devedor solidário, nós estamos falando de chamamento ao processo, que é essa defesa do réu. Como eu falei, gente, falou em fiador, corra, não seja fiador de ninguém não, porque como diz lá na carga pesada, é fria, não é fria. Então perceba o quê? Perceba que se você é réu no processo, por ser fiador, né, aquele credor está executando diretamente você, o que você pode fazer? Eu de fato reconheço que eu sou fiador lá, mas o réu principal é ele, então vamos lá, vou chamar ele, chamamento ao processo, falar, foi você que comprou, eu sou seu fiador, eu tenho essa obrigação, mas você tem que estar aqui também, então chamo para compor aqui também um polo, até para gerar esse título, essa judicial, para que depois eu possa exigir dele esse pagamento que eu fiz. Então vou chamar o devedor principal. Da mesma forma, se tem 3 fiadores e ingressou só contra um, fala, não, chama todo mundo lá, não sou só eu não. Tem mais fiadores também. Vou fazer um chamamento ao processo e deve ser feito na contestação, sob pena de preclusão, né? Vai precluir o direito se não fizer na contestação. Então é um litisconsórcio passivo, né? É um litisconsórcio passivo e incidental, né? Porque ele não é inicial, ele é um incidente, ele vai ser depois que vai acontecer. E por fim, na linha C vai falar também de devedores solidários, se for os 4 que compraram esse passador, ingressou com ação contra um, esse um vai chamar os outros também, vai chamar o chamamento ao processo, chama todo mundo para o processo, porque quem pagar, quem fizer o pagamento, já que os outros também estão presentes no processo, terá o direito de ingressar com ação requerendo no pagamento a cota que cabia aos outros, né? Então perceba isso, que chamamento ao processo é uma defesa do réu e deve ser feito necessariamente na contestação. Ainda que a contestação, por ser facultativa, se contesta se quiser ou não, mas ele pode não contestar e chamar os outros. Falar, não, eu reconheço, não tenho nem o que dizer, não tenho o contrário a dizer, mas vou chamar os outros aqui também para compor isso aqui, vou chamar para o processo
porque eu vou pagar e aqui eu já quero que o juiz estabeleça que eles também vão me pagar. Eu quero ter um título, né, demonstrando que eu estou pagando para que eu possa executá-los. Vai acontecer em caso do afiançado e fiador, quando tiver vários fiadores e também devedores solidários. Lá quando eu falasse de evicção, direito de regresso, poderia falar de denunciação à lide. Aqui, quando falar de fiador, afiançado e devedores solidários, é chamamento ao processo. Vamos lá na tela acompanhar. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação. Eu falei até de forma, né, preclusiva. Não chamou no processo, precluiu, e aí vai ter que ingressar posteriormente com ação individual. Deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária, ou em lugar incerto, o prazo é ampliado para 2 meses. Então, o primeiro prazo é de 30 dias, ou se nesses casos específicos residir em outra comarca, outra subseção judiciária, ou não se sabe lugar, esse prazo então será de 2 meses e não de 30 dias. A sentença que der procedência ao chamamento do processo valerá como título executivo em favor do réu, que satisfazer a dívida a fim de que ele possa exigi-la por inteira do devedor principal ou de cada um dos devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Então aqui comigo na tela, a gente finaliza então o chamamento ao processo. É uma defesa do réu que deve ser alegado na contestação e vai ocorrer nessas hipóteses. Quando se trata de o fiador que é acionado na justiça ao invés do devedor principal, e ele vai chamar o processo desse devedor principal, do fiador que é chamado, colocado como réu no processo, mas tem outros fiadores que lá não estão, ele vai da mesma forma fazer o chamamento para trazer esses outros, e também dos devedores solidários. Quando todo mundo comprou em conjunto uma coisa, todo mundo é devedor. Então, se ingressou contra um, esse um pode chamar os outros. Sempre ele vai chamar para que, uma vez ele pagando essa dívida sozinho, o juiz vai dar um título judicial para que ele possa ingressar buscando a parte, né, dos outros, né, daqueles que não pagaram, já que ele pagou só. Então esse é mais uma intervenção de terceiro, chamamento do processo, que é um pouco diferente das outras, porque tanto a assistência quanto a denunciação nós vimos que pode ser pelo autor ou pelo réu, né? E em qualquer momento. O chamamento é só na contestação. Nós vamos aqui agora tratar sobre mais uma intervenção de terceiro, amigos curi ou amigo da corte, né? Esse aqui houve muita discussão se de fato ele era ou não intervenção de terceiros, porque o Código de Processo não previa, mas ele já existia nas ações de inconstitucionalidade. Nas ações de inconstitucionalidade já havia essa previsão desse instituto, amigo da corte, que normalmente ele vai acontecer quando? Pela relevância da matéria e pela representatividade daquele que pede. Normalmente uma entidade, nas ações constitucionais, ação direta de inconstitucionalidade, ação de ADPF, né, ação de descumprimento de preceito fundamental, na ação interventiva, né, em várias ações aí objetivas de controle de constitucionalidade, há essa figura do amigos curi, o amigo da corte. Então essa pessoa, vou só exemplificar para vocês, aborto do cérebro anencéfalo, né? Aí o que aconteceu? Várias entidades católicas, protestantes e cientistas pediram então para participar como amigos curi, o amigo da corte. Aí o STF então analisou a relevância da matéria, uma matéria importante, e também a representatividade de quem está pedindo. Essa pessoa que vai participar como amigo da corte, ela está ali para contribuir, vai chamar de pluralização do debate. O debate ficar mais encorpado e por alguém que tem esse conhecimento técnico. Essa forma de intervenção de terceiro só foi reconhecida no Código de Processo Civil a partir do ano de 2015 com o novo código, né? Então vamos acompanhar na tela. Quando o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica
órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, estaremos diante do Instituto do Amicus Curiae, o Amicus, amigo da corte. Então aqui comigo na tela, como eu já adiantei para vocês, esse instituto veio primeiro lá, né, com as ações de constitucionalidade que estão lá no STF. E lá só entidades, né, poderão participar. O Código de Processo Civil trouxe esse instituto agora como intervenção de terceiro e aí abre espaço tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, desde que haja essa relevância da matéria, não é qualquer matéria que vai caber, né, e que terá necessidade de ingressar essa pessoa com esse conhecimento, né, pela representatividade da pessoa que está requerendo, seja física ou jurídica, ele tem que demonstrar, ele tem que ter esse conhecimento reconhecido pela sociedade, essa participação que ele vai trazer no processo. Nós vamos ver agora no artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º, que nós já vamos ver agora. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar incidente de resolução de demandas repetitivas. Vamos ver só o segundo aqui, ó. Caberá ao juiz ou relator, na decisão, solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Então, gente, o amicus curiae ele vai contribuir para esse processo, né? E aí, com o seu conhecimento, para a pluralização desse debate, mas em regra ele não é parte, né? Inclusive da decisão que negar a sua intervenção, né? Que negar a sua participação sequer cabe recurso, apesar do código antigamente falava, o STF na lei falava sobre a possibilidade de um agravo interno, né? Então, e ele também não poderá recorrer. Em que tese citar que ele não pode recorrer, nós já vimos aí que ele pode apresentar embargo de declaração, né? Há essa discussão se esse embargo de declaração é recurso ou não, mas ele pode então apresentar os embargos de declaração e também no instituto de recorrer aí quando tratar de instituto de demandas repetitivas. Só adiantando para vocês, esse instituto de resolução de demandas repetitivas é quando tem várias causas sobre o mesmo assunto e aí alguém suscita, né, para evitar esse amontoado de processos sobre o mesmo tema, alguém vai suscitar esse incidente e a decisão de um processo só vai valer para todos os processos que estão ali naquela mesma condição, que é o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, né? IRDD. Então perceba que o amicus curiae é essa figura, né? É uma intervenção de terceiros aí nova, ele vai participar do processo como forma de pluralizar o debate, né? Vai acrescentar com o seu conhecimento. Já visto aqui essa matéria é relevante, tem um caráter social importante, porque falar em relevância da matéria e representatividade de quem está pedindo, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, entidade ou órgão, né? Ele, em regra, não poderá recorrer, mas apenas quando se tratar em embargo de declaração e no incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Então, aqui é isso que a gente tinha para tratar sobre o amicus curiae. Eu vou estender um pouquinho só mais a aula para a gente tratar do último, né? Da última intervenção de terceiro, também trazido aqui já pelo próprio código agora de 2015. Falo de agora porque é mais recente, o outro era de 73, né? Que é a IDPJ, né? Com incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui vocês já são craques, estudaram lá no direito civil já esse incidente, né? Que é quando vai acontecer quando a empresa que está em dificuldade, ela passa a tentar fraudar a execução. A empresa está lá em dificuldade, devendo o mundo, né? E ele passa, então, o sócio dessa empresa passa a pegar os bens dessa empresa e passar para eles de forma pessoal, passando aí para cada sócio de maneira pessoal, de forma que os credores da empresa vão ingressar aí com a ação de execução em face da empresa e não vão achar nada, porque todos os bens que eram da empresa passaram, então,
para os sócios. Então você chama, né, vai entrar com esse instituto de desconsideração da personalidade jurídica, que o juiz não pode decretar de ofício, vai ser decretado aí só a pedido das partes ou do Ministério Público. Poderá já vir na petição inicial de forma incidente, ou na forma inicial, ou também posteriormente como incidente, né? E aí, uma vez reconhecido a fraude ou esse abuso de poder por parte da empresa, vai ser desconsiderado a personalidade jurídica da empresa e aí vão buscar reparação diretamente à responsabilidade pessoal dos sócios, né? Também tem a possibilidade de inversão, né? Quando os sócios é a pessoa física, ele tira tudo do seu nome e coloca na empresa, né? Aí a inversão é o mesmo instituto, só de maneira inversa, né? Aí vai buscar os bens da empresa, que são, na verdade, do sócio, que pega tudo que ele tem e joga para a empresa para que não possa pagar as pessoas, também fraudando a execução. Mas lembrando, isso é tema de direito civil, aqui nós vamos tratar só do incidente, né? Vamos ver lá então, vamos ver na tela. Ó. Inovou o CPC de 2015, no artigo 133 a 137, ao incluir previsão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no título de intervenção de terceiros. Trata-se de uma técnica para, incidentalmente no processo, pode ser, se não for já feito o pedido na inicial, né? Então vai ser de forma incidental, no decorrer do processo. Viabilizar a responsabilização pessoal dos sócios no caso em que a lei o permitir. Será cabível em todas as fases do processo, e na fase de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução fundada, em título executivo extrajudicial. Como eu falei, se já vier na petição inicial, né, nós vamos ver logo no início, se não será por meio de um incidente. Ó. O Poder Judiciário não pode desconsiderar, né, a personalidade jurídica de ofício. Vai ter que ser a pedido da parte ou do Ministério Público. Vamos ver na tela. Será instaurado o pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. A instauração será imediatamente comunicada ao distribuidor para que as anotações devidas. Contudo, dispensa-se a instauração do incidente se for requerido na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Atenção! A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo se for requerido na petição inicial. Então, aqui comigo na tela, preste atenção nesse toque aqui, nesse bizu. Se for requerido na inicial, não vai haver suspensão do processo. Mas se for requerido de maneira incidental, posteriormente, nós vemos que cabe esse incidente nas diversas fases do processo, antes do trânsito em julgado, é certo, né? Aí vai fazer o que? Vai haver uma suspensão do processo para discutir só esse incidente aí de desconsideração da PJ, da pessoa jurídica. Lembrando que é quando essa pessoa jurídica, de forma de abuso de poder, né, ou de fraude, ela está buscando prejudicar aquela lista de credores que estão lá batendo todo dia na porta da empresa querendo seu pagamento. O que os sócios fazem? Pega os bens da empresa e coloca em nome deles, de forma pessoal. Por quê? Porque eles sabem que a responsabilidade da empresa ela é limitada, né? Em regra. Vai ficar lá e não encontrando bens, então há que fazer. Então, percebendo isso, as partes ou o Ministério Público pode pedir esse incidente de desconsideração da pessoa jurídica, será desconsiderada a pessoa jurídica e poderão aí as partes buscar bens pessoais dos sócios, dos diretores, dos administradores da empresa, né? Então, vamos acompanhar comigo lá na tela. Uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator em tribunal, caberá agravo interno. Observação: sendo acolhido o pedido, dá-lhes consideração a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Aqui comigo na tela. Então, essa pessoa que suscitou esse incidente, se de fato ele tiver razão e o juiz fazer essa desconsideração, todos esses bens que foram vendidos pela empresa, todos esses bens que foram retirados da empresa e colocados na pessoa do sócio, vai ter que voltar para a empresa, pelo menos, para garantir o pagamento desse que ingressou com o Instituto. Os outros terão que correr atrás, né, dessa questão. Mas esse que ingressou, essas vendas, ou então essa questão que eles transferiram esses bens
para eles, né, para os próprios sócios, não vai fazer frente ao direito desse que requereu a desconsideração da pessoa jurídica, né? Então acredito que aqui nós então finalizamos, né, esse instituto aí da intervenção de terceiros, passando lá desde a assistência, né, falando um pouquinho dos outros dois que deixaram de existir, foi a nomeação, a autoria e a oposição. Lembrando que falamos também do litisconsórcio. Então vamos finalizando mais uma matéria um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicada, mas diante da explicação e com a leitura do PDF e também do código, lá que está marcado lá, né? É importante que leia o código, vocês conseguirão entender. Aquilo que também não ficar aí, se não entender, se não ficar de forma clara, né? Estou à disposição e vocês sabem para dúvidas, né? Então, até mais. Como diz o professor Giovanni, que foi um professor, meu mestre, né? Um beijo para quem é de beijo, um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço, né? Então, até mais para todos vocês.